Muito bem, pessoal, feita a introdução, a breve introdução, vamos agora dar início a essa matéria de orçamento público, baseado na administração financeira e orçamentária. Nós vamos ver aqui LOA, LDO, PPA, receita, despesa, lei de responsabilidade fiscal, lei 4.320 de 1964, estágios da receita, estágios da despesa, créditos orçamentários e tudo mais que possa ser cobrado pela banca no que tange a esse assunto que é finanças e orçamento público. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é conceituar orçamento público. Vamos ver. Orçamento público é o ato pelo qual o poder executivo prevê e o poder legislativo autoriza, por certo período de tempo, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. Então, pessoal, de maneira bem breve, de maneira bem tranquila, o orçamento público é uma peça orçamentária, é um ato administrativo próprio do poder executivo. É o poder executivo que elabora o orçamento público. O orçamento público é também chamado de LOA, Lei Orçamentária Anual. E o que acontece nessa LOA? O poder executivo, ele prevê, ou seja, ele planeja a arrecadação de dinheiro, de finanças. E o poder legislativo autoriza, por certo período de tempo, a execução das despesas destinadas ao funcionamento de serviços públicos. Portanto, pessoal, é feita uma previsão de quanto que se vai arrecadar de dinheiro e é autorizada, é definida o valor da despesa pública. Portanto, a partir do momento que se tem uma previsão do orçamento em relação às receitas, se define o gasto relacionado, o gasto é a despesa, certo, pessoal? E essa despesa, ela existe para financiar os serviços públicos, como educação, saúde, segurança e tudo mais. E como que se faz para se ter receita para atender esses anseios da sociedade? Através, obviamente, da arrecadação de dinheiro. E essa arrecadação se chama receita. A principal fonte de receita da administração pública, tanto na União, quanto nos estados, quanto nos municípios, é através de impostos. As pessoas pagam impostos, as empresas e as pessoas físicas pagam impostos para que o governo tenha dinheiro, para que ele consiga financiar, para que ele consiga entregar o que a sociedade necessita. Como eu falei antes, saúde, educação, segurança, lazer, infraestrutura e tudo mais que for da competência do serviço público, da administração pública. Vamos seguir, pessoal? O que mais? Nós temos agora os instrumentos de planejamento na Constituição Federal de 1988. O primeiro deles aqui que eu vou falar, pessoal, é o Plano Plurianual. É um plano de 4 anos, chamado também de PPA. Depois do PPA, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, chamado de LDO. E, por último, a Lei Orçamentária Anual. Eu falei brevemente sobre a Lei Orçamentária Anual. Não é só aquele pouquinho que a gente viu, foi só uma introdução sobre orçamento. Nós vamos nos debruçar ainda nesse módulo, tanto sobre a Lei Orçamentária Anual, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também o PPA. Tudo isso a gente vai ver. Então, o PPA, a LDO e a LOA são as leis que regulam o planejamento e o orçamento dos entes públicos federal, estaduais e municipais. Portanto, tanto a União, tanto os governos estaduais, quanto os governos federais têm a obrigatoriedade de elaborar PPA, LDO e LOA. Nenhum ente federativo pode abrir mão dos seus instrumentos de planejamento e orçamento público, certo? Então tá,
Ó, o PPA, a LDO e a LOA são instrumentos de planejamento de iniciativa do Poder Executivo. Pessoal, quando se fala iniciativa do Poder Executivo, é a mesma coisa que dizer que é o Poder Executivo que tem a responsabilidade e a incumbência da elaboração desses instrumentos de planejamento. Quem elabora o planejamento, portanto, é o Poder Executivo. Então, em nível federal, presidente da República e os seus ministros. No governo do estado, o governador do estado e os seus secretários. E no município, o prefeito municipal e os seus secretários. Logicamente que há toda uma estrutura, todo um aparato, setores específicos ajudando e auxiliando e cooperando na elaboração do orçamento, da LOA, do PPA e da LDO. Mas a iniciativa, portanto, quem tem responsabilidade sobre isso, é o chefe do Poder Executivo. É ele que vai ser cobrado, é ele que vai ser fiscalizado em relação aos instrumentos de planejamento da Constituição Federal de 88. Vamos seguindo, pessoal. Ó, instrumentos de planejamento e orçamento na Constituição Federal de 1988. Ó, eu deixei aqui separadinho para a gente ver como que isso foi colocado na Constituição Federal. Então vamos ver. Segundo o artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Ó, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, item 1, o plano plurianual, item 2, as diretrizes orçamentárias, e item 3, os orçamentos anuais, que são as LOAs. Portanto, pessoal, é a própria Constituição Federal que determina a elaboração desses planejamentos e orçamentos. É a Constituição que criou essa obrigatoriedade. É a Constituição Federal que define essa exigência. Portanto, não pode nem um chefe de poder executivo abrir mão da elaboração desses instrumentos aqui, porque eles são importantíssimos para o planejamento, para o controle, para a direção e organização dos serviços públicos prestados. Certo? Vamos seguindo. Agora a gente vai ver de maneira bem aprofundada o plano plurianual. Depois do plano plurianual, PPA, nós vamos ver a LDO e em seguida a LOA. Vamos conceituar, portanto, plano plurianual. Ó, é um instrumento de planejamento que estabelece de forma regionalizada, atentar para esse termo, regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Ó, pessoal, apareceu federal aqui, porque é como foi determinado na Constituição Federal. Em primeiro momento, a ideia era a administração pública federal, a União, mas também serve para os estados e para os municípios. Portanto, se aparecer na prova regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal, não tem problema, está correto. E se não aparecer federal, aparecer apenas administração pública, também está correto, porque a banca pode estar se baseando que essa lei é lei nacional e que serve para todos os entes federados. Eu já vi em prova de concurso aparecer administração pública federal e também apenas administração pública. Em ambos os casos a opção era correta. Então, não se preocupem com isso. Seguindo. Ó, vou pegar desde o início para a gente não quebrar o assunto. É um instrumento de planejamento que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Esse primeiro trecho, pessoal, consta na Constituição Federal. É a Constituição Federal que criou esse conceito do plano plurianual. O que nos interessa aqui? Primeiro, que é um instrumento de planejamento. O PPA não é instrumento de execução. O instrumento de execução é a LOA. O PPA é um instrumento de planejamento, pessoal, que estabelece de forma regionalizada. O que quer dizer esse termo regionalizada? Regionalizada quer dizer que o PPA vai levar em consideração todas as regiões do Brasil e vai pensar nelas de forma aglutinada, de forma
organizada. Por exemplo, no Brasil nós temos 5 regiões. Nós temos a região sul, região sudeste, região centro-oeste, região norte e região nordeste. Pessoal, essas regiões têm realidades distintas, realidades diferentes. A região centro-oeste, por exemplo, o PIB dela não chega a 1/3 do PIB da região nordeste. A região norte, por exemplo, ela é menos desenvolvida que a região sul. A região nordeste tem peculiaridades como a seca, como desigualdades sociais e outras coisas, e tudo isso, pessoal, tem que ser levado em consideração no momento da elaboração do PPA. As regiões do Brasil devem ser consideradas, elas devem ser analisadas de forma separada. Por quê? Porque um instrumento de planejamento para a região sudeste não vai ser o mesmo da região nordeste. Há muita diferença. O Brasil é um país continental e as suas regiões apresentam características e realidades muito díspares. Portanto, isso tem que ser levado em consideração. Se pensarmos no estado, também, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a metade norte e a metade sul têm diferenças extravagantes, estratosféricas. Na região norte há muito mais desenvolvimento que na parte sul. Por quê? Não se sabe direito. Alguns dizem que é colonização, outros dizem que foi pela forma como foi estabelecida a agricultura nessas regiões, outros dizem que é por causa da industrialização. Enfim, há diversos motivos, nenhum a gente pode definir que é esse que define tal, a gente pode dizer que é esse que define tal coisa. Mas o que nós sabemos é que na metade sul e na metade norte do Rio Grande do Sul há diferenças. E essas regiões também devem ser consideradas quando o governo do estado elabora o PPA. Mesma coisa os municípios. Existem bairros riquíssimos e outros paupérrimos. E o que a prefeitura deve fazer? Analisar essas situações. E por isso dizemos que esse instrumento, o plano plurianual, deve ser elaborado de forma regionalizada. O que foi dito aqui também? As diretrizes é um instrumento de planejamento que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas. Para a prova, pessoal, para a gente não esquecer, nós temos aqui o termo DOM, diretrizes, objetivos e metas. Muitas vezes, na prova, eles substituem, colocam uma palavra diferente e perguntam se isso faz parte do PPA. Bota, por exemplo, objetivos, metas e objetivos e metas, não colocam diretrizes, colocam alguma palavra lá, substituindo diretrizes, que não é a mesma coisa que diretrizes. E o que acontece? A opção está errada. Ou colocam aqui, metas e prioridades. Metas e prioridades é um conceito da LDO que nós vamos ver em seguida. E colocam como se fosse do PPA, também está errado. No PPA nós temos diretrizes, objetivos e metas. Certo, pessoal? Para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Nós vamos ter, pessoal, um vídeo dentro desse módulo específico tratando de despesas de capital. Por enquanto, nós temos que saber que as despesas de capital são aquelas despesas que são realizadas pensando na construção ou na aquisição de um bem de capital, ou seja, algo é construído ou algo é adquirido para a administração pública. Por exemplo, a construção de um hospital, a construção de uma escola, são despesas de capital, porque um bem está sendo produzido. A aquisição de um veículo também é uma despesa de capital, porque um bem está sendo adquirido para a administração pública. E o pagamento de salário de funcionários da administração pública, pagamento de servidores. É uma despesa de capital? Não, pessoal, não é despesa de capital, é despesa corrente, porque nenhum bem está sendo adquirido. Esse gasto é apenas para manter a máquina pública funcionando. Então, aqui,
que a gente viu aqui, a Administração Pública Federal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Os programas de duração continuada são aqueles programas com prazo superior a 2 exercícios, certo? O que mais ainda sobre o plano plurianual? Retrata, em visão macro, as intenções do gestor público para um período de 4 anos. Pessoal, o PPA tem vigência de 4 anos, não é 3, não é 5, não é 2. 4 anos. PPA, falou em PPA, falou em 4 anos. Isso aparece muito em prova, esse período de vigência, pessoal. PPA, 4 anos, não vamos esquecer disso. Podendo ser revisado durante sua vigência por meio de inclusão, exclusão ou alteração de programas. Ó, pessoal, o PPA ele tem vigência de 4 anos. Ele é elaborado para um período de 4 anos, mas ele pode ser revisado, revisado durante esse período por meio de inclusão, exclusão ou alteração de programas, porque o PPA ele é constituído a partir de programas. O PPA é um documento cheio de programas para diversas áreas da saúde, da educação, da segurança, infraestrutura, enfim, diversas áreas. E essas áreas recebem o planejamento do PPA através de programas. Certo, pessoal? Quando a gente for estudar receitas e despesas, nós vamos aprofundar um pouco mais esse conceito de programas. Certo? Então, seguindo. Segundo o artigo 165 da Constituição Federal de 88, a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Certo, pessoal? Isso aqui, então, é só para a gente saber que o que eu falei antes está na Constituição Federal e essa é a literalidade do artigo 165 quando trata do PPA, certo? Vamos seguindo, então. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Nós temos aqui um desmembramento dos itens que nós vimos no PPA. Agora eu vou falar de cada um deles de maneira separada. Nós vimos o termo regionalizada. Eu fiz uma introdução sobre o termo regionalizada. O que a gente tem aqui? Um grande desafio do planejamento é promover de maneira integrada oportunidades de investimentos que sejam definidas a partir das realidades regionais e locais, levando a um desenvolvimento mais equilibrado entre as diversas regiões do país. Foi o que eu falei, pessoal. A região Nordeste, a região Sul e a região Sudeste têm um desenvolvimento diferente, o crescimento econômico delas também é diferente. Portanto, deve-se pensar as regiões do país de maneira equilibrada, de maneira integrada, pensando as realidades de cada uma da região de maneira localizada, focando nessas diferenças que existem entre as regiões. Nós vimos o termo diretrizes, não sei se vocês lembram, está aqui, diretrizes, objetivos e metas, que eu falei antes, DOM. E o que são essas diretrizes? São normas gerais, amplas, estratégicas, que mostram o caminho a ser seguido na gestão dos recursos pelos próximos 4 anos. Então, pessoal, as diretrizes são normas gerais, é o caminho a ser seguido, aquilo que a administração pública deve focar, aquilo em que ela vai lançar mão das suas estratégias para o alcance. Ou seja, as diretrizes são o rumo da administração pública a ser atingido, a ser buscado pelos próximos 4 anos, que é o período de vigência do PPA. O que mais? Objetivos. O que são os objetivos? Correspondem ao que será perseguido com maior ênfase pelo governo federal no período do plano, para que em longo prazo a visão estabelecida se concretize. Então, pessoal, primeiro a gente tem as diretrizes, e baseado nessas diretrizes, que é o rumo, o caminho a ser seguido, as normas gerais, nós temos os objetivos, e dentro, portanto,
desse rumo, a administração cria os seus objetivos. O objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas. Portanto, para atingir esses objetivos, a administração pública lança mão de um conjunto de iniciativas. Portanto, os objetivos é aquilo que a administração pública tem como alvo. E dentro dos objetivos nós temos as metas. E o que são as metas? São medidas do alcance do objetivo. Então a meta, ela está relacionada com o objetivo. E dentro dos objetivos nós temos essas medidas para saber se foi alcançado ou não aquilo que estava definido no objetivo. Então, metas são medidas do alcance do objetivo, podendo ser de natureza quantitativa, ou seja, baseado em números, em percentuais e tudo mais, tudo que possa ser quantificado, ou qualitativa. Qualitativa está relacionado à qualidade e não aos números, a depender das especificidades de cada caso. Cada objetivo deverá ter uma ou mais metas associadas. Normalmente o objetivo tem 2 metas ou mais. Certo, pessoal? Então vamos seguir. Despesas de capital. O que são as despesas de capital? Eu fiz uma breve introdução e dei o exemplo lá da construção de um hospital ou de uma escola. Vamos ver isso. Despesas de capital são aquelas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, como a construção de um prédio para a instalação de um hospital. Veja então, pessoal, repetindo, para a gente aprofundar, para a gente não esquecer, memorizar. As despesas de capital, elas contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, que pode ser um prédio público, que pode ser um hospital, que pode ser uma escola, que pode ser um imóvel para funcionar um prédio administrativo do governo. Enfim, pessoal, a partir do momento que a gente gasta, que a administração pública gasta, para ter um bem de capital, nós temos uma despesa de capital. O que mais? O termo "e outras delas decorrentes" se relaciona com as despesas correntes que esta mesma despesa de capital irá gerar após a sua realização, mas ainda dentro do período de vigência do plano plurianual. Por exemplo, pessoal, para construir um hospital, eu preciso de pessoas trabalhando pela construção desse hospital. Então, esse termo "e outras delas decorrentes" vão se relacionar com despesas correntes, que essa despesa de capital, que é a construção do hospital, irá gerar após a sua realização, mas ainda dentro dos 4 anos do plano plurianual. Ou seja, quando eu estiver pagando o salário daquelas pessoas que tem relação com a despesa de capital para a construção daquele hospital, eu vou tratá-las como "e outras delas decorrentes". É isso que a Constituição Federal está nos dizendo no artigo 165, certo? O que mais? Despesas correntes são as que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, como as despesas com pessoal, que eu falei antes, são salários de servidores, encargos sociais, custeio, por exemplo, como aquisição de lápis, borracha, folha, esses itens que não são bens de capital, que são custeio, também se chamam de despesas correntes. Manutenção dos serviços, enfim. Por exemplo, a contratação de uma empresa de limpeza, todos esses gastos são despesas correntes, porque não contribuem diretamente para a aquisição ou construção de um bem de capital. Certo, pessoal? Vamos seguindo, a gente tem bastante coisa ainda para ver sobre isso. PPA, termos do artigo 165. E aqui nós vamos ter um exemplo para a gente entender ainda mais o que foi dito até aqui sobre PPA. Na construção de um hospital, ocorrerão diversos gastos com a sua manutenção, ou seja, gastos decorrentes da despesa de capital. Assim, tanto a construção do hospital, que é a despesa de capital, quanto o custeio para a sua manutenção durante a vigência do plano plurianual, despesa corrente relacionada de capital, deverão estar previstos no PPA. Então, digamos, pessoal,
para a construção de hospital, eu vou precisar, a administração pública vai precisar de 30 milhões de reais. A previsão do gasto de 30 milhões de reais para a construção do hospital. E o que vai acontecer? Esses 30 milhões de reais devem constar no PPA, está alocado lá a informação de que esses 30 milhões de reais é para a construção de um hospital. E digamos, pessoal, que para manutenção durante essa vigência durante a vigência do plano plurianual, vai se gastar ainda 3 milhões com despesa corrente relacionada à construção do hospital, como pagamento de salários, mão de obra, serviço de vigilância, serviço de limpeza, enfim, tudo isso. Também esses 3 milhões devem constar no PPA. Não pode no PPA estar previsto apenas os 30 milhões para a construção do hospital. O que continuar sendo gasto depois da construção do hospital também deve ser informado, estar inserido no PPA, nesse programa específico aqui da construção do hospital. Certo, pessoal? Vamos seguindo. Prazos de vigência do PPA. Ó, a vigência do PPA é de 4 anos, pessoal. Deixa eu aqui, para não sair da tela. 4 anos, pessoal. 4 anos, certo? Iniciando-se no segundo exercício financeiro do mandato do chefe do Poder Executivo e terminando ao final do exercício financeiro do mandato subsequente. E o que isso quer dizer, pessoal? De maneira bem elucidativa, bem didática. O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele foi eleito no ano X e tal, e ele iniciou no ano seguinte. Ele foi eleito no ano X e no ano seguinte ele assumiu aquele posto, ele assumiu o cargo de governador. Nesse primeiro ano, nesse primeiro exercício, ele não vai governar com o planejamento dele, com o PPA dele. Ele vai governar com o PPA do governador anterior. Só no segundo ano, no segundo exercício financeiro, é que ele vai poder governar com o planejamento dele, com o PPA. E por que isso? Porque no primeiro ano de governo, ele deve elaborar esse PPA. E assim, no segundo ano, ele começa a governar, então, com esse PPA que ele desenvolveu, que ele criou no primeiro ano. E essa informação, esse dado, é importante por quê? Porque quando elaborado esses prazos e vigência do PPA, se pensou que, ao final de 4 anos, ia sair um governador, um presidente, um prefeito, e tudo que foi feito anteriormente ia ficar esquecido. Os programas não teriam continuidade. E, nesse caso, o governador, o presidente, o prefeito, tendo que, no seu primeiro ano, governar com o PPA anterior, ele, querendo ou não, vai ser obrigado a saber quais são os programas que estão em execução e o que o governante anterior fez, porque ele é obrigado a governar com esse PPA. E assim, pessoal, olha que coisa interessante, há uma continuidade entre os programas, porque uma vez que o governador atual sabe o que o anterior estava fazendo, ele consegue observar o que era bom, o que ele deve dar continuidade, o que o outro estava fazendo. Isso é política de Estado, não é política de governo. Isso é importantíssimo. Então, veja como essa lei que estabelece o PPA é boa, é benéfica. O governador atual, ele foi obrigado a utilizar e trabalhar com o PPA do governador anterior. Ou seja, há uma transição entre eles. Programas interessantes, os bons, não ficam a descoberto, eles continuam sendo executados. E uma vez que o governador atual consegue entender o que estava no PPA anterior e ele entende que aquilo é bom, é benéfico, ele pode sim dar continuidade, desde que ele tenha um bom raciocínio e uma boa intenção e desde que ele esteja pensando em fazer o melhor para as pessoas a quais ele governa. Certo, pessoal? Isso que é o mais interessante do PPA. O que mais que a gente tem sobre o PPA? Ele deve ser encaminhado do Executivo ao Legislativo até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício, ou seja, até o dia 31 de agosto.
Portanto, pessoal, até o dia 31 de agosto, o governador, o prefeito ou o presidente, eles têm que enviar a proposta do PPA, eles têm que enviar a proposta do plano plurianual. E enviar para quem? Para o Poder Legislativo. E quem faz as vezes do Poder Legislativo? O Poder Legislativo são os representantes do povo. E lá na União, por exemplo, o Congresso Nacional que é o Poder Legislativo. O Congresso Nacional é composto pelos senadores e pelos deputados federais. São duas casas legislativas, o Senado e a Câmara de Deputados. Existem diversas regras lá, mas ambas as casas devem aprovar o PPA, certo, pessoal? E como é que funciona depois de aprovado? A devolução ao executivo, ou seja, devolução ao poder executivo, feita pelo poder legislativo, deve ocorrer até o encerramento do segundo período da sessão legislativa, portanto, 22 de dezembro do exercício que foi encaminhada. Então, pessoal, o Poder Executivo teve até o dia 31 de agosto para encaminhar o PPA. E o Poder Legislativo tem até o dia 22 de dezembro para devolver o PPA aprovado e com as suas inclusões, que depois a gente vai ver mais aprofundada, de uma maneira mais aprofundada quais são essas inclusões. E o que foi dito ainda? Deve ser feita até o encerramento do segundo período da sessão legislativa. Cada sessão legislativa, pessoal, tem o prazo de 1 ano, um exercício financeiro. E esse período, e essa sessão legislativa é dividida em 2 períodos. O período do primeiro semestre e o período do segundo semestre. O período do segundo semestre encerra no dia 22 de dezembro, ou seja, o parlamento no Brasil, o Congresso Nacional, entra em recesso no dia 22 de dezembro e eles voltam a trabalhar apenas no mês de fevereiro. Então, até o dia 22 de dezembro, eles têm que devolver o PPA aprovado. Certo? Certo, pessoal? Então tá, vamos seguindo aqui. Não, depois a gente retoma porque já estamos com 32 minutos, a ideia para os nossos vídeos aqui é de meia hora, 1 minuto a mais, então nós encerramos aqui e no próximo vídeo a gente retoma para falar ainda mais sobre PPA, LDO e LOA. Certo, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo.